comandos, eu vou fazer agora a segunda parte, gravar a segunda parte da explicação da segunda lei de Ohm. Já tinha feito a primeira parte e dividi, então, em dois. Colocarei um vídeo completo, com todas as duas partes, e dividirei também dois vídeos, um com cada parte, para ficar com um volume de informações menor. Então, vamos lá. Vamos verificar aí a segunda lei de Ohm. Estamos aí com a segunda lei de Ohm, que é a resistividade. Então, vamos observar aqui o que nós vamos falar. Essa resistividade é uma relação que podemos obter o valor da resistência de acordo com o tipo do material, que é a letra grega Rho, o comprimento do fio, o comprimento do condutor, pode não necessariamente ser um fio, pode ser um condutor de qualquer forma, e a área da seção desse condutor. Então, observe aqui na figura que todos esses três fatores eles vão influenciar na resistência do material. Então, o que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter aqui a relação da resistência com esses três fatores. Ou seja, R é a resistência em ohms, Rho a resistividade em ohm e metro, L é o comprimento do fio em metro, e A ou S é a seção do fio em metro quadrado. Muito cuidado com as unidades, porque as unidades elas têm que estar aqui nesse padrão. Se eu alterar uma unidade aqui, a conta final não dará o resultado correto. Então, tem que cuidar muito essa questão da unidade. Aqui estamos trabalhando em ohm e metro. Então, tudo é ohm e metro. Se mudar aqui para outra unidade, então temos que usar outra unidade. Tá? Muito atento aí a essas questões. Vamos observar agora, a seguir, um exemplo de como que esses três fatores influenciam a resistência. Dessas variações aí daquela fórmula, nós temos essas três variações. Se eu quero achar o Rho, tendo a resistência, a seção e o comprimento, eu utilizo isso aqui. Não são fórmulas, são apenas derivações daquela geral. Se quiser chamar de três fórmulas, só que são a mesma relação, só que modifica aqui é o que temos para calcular. Aqui eu quero saber a seção de um fio, se eu sei o material de que ele é feito, eu tenho Rho, a resistência e tenho o comprimento. Então, eu acho a minha seção. Aqui eu quero saber o comprimento de um determinado condutor que já possui uma resistência, que tem uma seção que eu já conheço, e eu sei qual é o material que ele é composto. Então, eu já tenho essa relação. Então, essas fórmulas aqui, nada mais são que uma variação dessa primeira aqui, dessa geral, dessa segunda lei de Ohm. Tá? Observe que eu estou trabalhando no sistema internacional, pode trabalhar em outros sistemas, só iriam mudar as unidades, não há problema nenhum. Vamos verificar aqui o primeiro exemplo. Calcular a resistência de um condutor de cobre de 600 metros de comprimento e 3 milímetros quadrados de seção. Então, vamos verificar aqui. Eu gosto de colocar todos os dados fornecidos para a gente ter uma ideia do que vamos calcular. Então, ele me diz o seguinte: um condutor de cobre. Já sei que esse condutor de cobre me dá esse Rho. Isso eu busquei na tabela, já vimos anteriormente. Temos a seção do fio, que é 3 milímetros quadrados, coloquei aqui. Como eu estou trabalhando em metro quadrado, eu tenho que transformar essa seção em metro quadrado. Eu que já tenho em ohm e metro, trabalho então em metro quadrado. E o L, 600 metros, a unidade já está correta. Bom, então ele quer saber o valor da resistência, eu uso então a relação da resistência. Rho vezes L sobre S, ou sobre A. Então, Rho é 1,7 vezes 10 a menos 8, vezes 600, que é o comprimento, dividido por 3 vezes 10 a menos 6, que é a área, que é a seção, a área da seção. Bom, teremos aqui, multiplicando 1,7 por 600, eu tenho 1.020, vezes 10 a menos 8, não alterou a potência na base 10, dividido por 3 vezes 10 a menos 6.
1020 dividido por 3 dá 340. Esse 10 a menos 6, ele está dividindo, está embaixo aqui dessa operação. Se eu, então, colocar esse 10 para cima, ele vai ficar 10 a 6. Porque se eu levo a base 10 para cima, eu inverto o sinal. Então, ficará 10 a menos 8 vezes 10 a mais 6. Então, como é que a gente multiplica a potência de mesma base? Repito a base, 10, e subtraio os expoentes, ou seja, menos 8 mais 6, que vai dar menos 2. Menos 2 é, na verdade, dividir por 100, porque eu posso colocar esse 10 a menos 2, eu jogo aqui para baixo. Então, vou ficar 340 dividido por 10 a 2, que seria 100. Então, 340 dividido por 100, 3,4 ohms. Vamos ao próximo exemplo. Exemplo 2. Qual a resistência de um condutor de ferro que tem 12 metros de comprimento e uma seção retangular de 3 por 2 milímetros? Bom, ele diz aqui que é um condutor de ferro. Vamos anotar os dados. O Rho do ferro, 12 vezes 10 a menos 8 ohm-metro. O L, ele já me diz que é 12 metros. Então, já está em metro, não precisa alterar. Aqui já tem ohm-metro, não precisa alterar. No entanto, ele não me deu, ele não é um fio, é uma seção retangular. Então, qual é a área do retângulo? É base vezes altura, ou seja, 3 vezes 2. Então, 3 vezes 2, 6. Então, a área desse condutor são 6 milímetros quadrados. Só que eu tenho que transformar para metro quadrado. Então, transformando para metro quadrado é 6 vezes 10 a menos 6. Então, quando eu tenho milímetro, transferir de milímetro quadrado para metro quadrado, eu tenho que transformar aí para a 10 a menos 6. Então, a resistência, é o que ele me pede, será o Rho, coloco o Rho aqui, 12 vezes 10 a menos 8, vezes 12, que é o comprimento, dividido por 6 vezes 10 a menos 6, que é a área. Ora, aí que eu divido 12 por 6, já vou obter 2. 2 vezes 12, 24. Então, fiz a operação dos números inteiros. Ó. 12 dividido por 6, 2. 2 vezes 12, 24. Esse aqui é o mesmo do exemplo anterior. 10 a menos 6, eu coloco para cima, 10 a 6. Então, eu vou ter, repito a base, 10, e subtraio os expoentes. Menos 8 mais 6, menos 2. Então, vai ser 24 dividido por 100, 0,24 ohms. Essa é a resistência desse condutor que foi apresentado. Exemplo 3. Qual a resistividade de uma substância da qual temos um fio que, com 5 metros de comprimento e 2 milímetros quadrados de seção, tem uma resistência de meio ohm? Bom, quais foram os dados? Eu tenho o comprimento, 5 metros, ótimo, já está na unidade. Eu tenho a seção, 2 milímetros quadrados, transformo logo para metro quadrado, 2 vezes 10 a menos 6, e tenho a resistência meio ohm. Então, eu tenho que achar o Rho, a resistividade. Então, eu uso essa aqui, relação R vezes S sobre L. Resistência vezes a área da seção sobre L. Então, 0,5. A seção é 2 vezes 10 a menos 6, vezes 2 vezes 10 a menos 6, dividido por 5. 2 vezes 0,5 é 1. Então, 1 dividido por 5, 0,2. Vezes 10 a menos 6. Se eu quiser deixar esse número inteiro, eu posso multiplicar por 10 a menos 1 e transformar ele em 2. Então, o Rho desse material é 2 vezes 10 a menos 7 ohm-metro. Exemplo 4. Um condutor de cobre de 2.000 metros de comprimento tem uma resistência de 4,8 ohms. Qual deve ser a sua seção para que a resistência tenha realmente esse valor? Bom, vamos aqui anotar o que nós temos. Dados fornecidos. Temos o condutor de cobre de 2.000 metros. Então, L igual a 2.000 metros. Eu posso transformar em base 10, 2 vezes 10 a 3. Eu tiro esses 3 zeros, que é 1.000, e transformo isso na base 10, 10 elevado a 3.
Metro, já está em metro, não mexo mais nada. Resistência, 4,81 ohms, já está em ohms, está ok. E qual é o Rho do cobre? 1,7 vezes 10 a menos 8 ohm-metro. Então, aqui eu vou utilizar a relação da área. A área da seção será Rho, coloco o valor do Rho aqui, vezes o L, 2 vezes 10 a 3, dividido por 4,81, que é a resistência. 2 vezes 1,7, 3,4. 10 a menos 8 vezes 10 a 3, repito a base e subtraio os expoentes. Menos 8 mais 3, menos 5, dividido por 4,81. Quanto vai dar isso? 0,706 vezes 10 a menos 5 metros quadrados. Bom, aqui eu tenho em metro quadrado e desejo passar para milímetro, que é o mais usual. Aqui vamos fazer o inverso. Sair de metro quadrado e ir para milímetro. Para eu fazer isso, é só multiplicar por 10 a 6, quando a gente quer transformar. Então, eu tenho aqui 0,706 vezes 10, 7,606 milímetros quadrados. Bom, vamos ao último exemplo, exemplo 5. Um fio de ferro tem uma seção de 1 milímetro quadrado e uma resistência de 12 ohms. Qual será o seu comprimento? Bom, o que nós temos de dado fornecido? Temos a seção 1 milímetro quadrado, que será 10 a menos 6 metros quadrados. Já converto para metro quadrado. R igual a 12 ohms. Então, temos aqui. E o Rho é o Rho do ferro, 12 vezes 10 a menos 8 ohm-metro. L igual a R vezes S sobre Rho. Eu quero o comprimento, tendo a resistência, tendo a área da seção e tendo a resistividade do material. R igual a 12 ohms, vezes a seção, que é 10 a menos 6, dividido por 12, que é a resistividade do ferro, vezes 10 a menos 8. 12 dividido por 12, 1. 10 a menos 6, eu tenho 10 a menos 8 dividindo 10 a menos 6. Eu jogo 10 a menos 8 para cima, trocando o sinal do menos 8. Então, será 10 a 8. 10 a 8 vezes 10 a menos 6 será repetir a base e subtrair os expoentes. 8 menos 6. 8 menos 6, 10 ao quadrado. É 2. São 2. Então, eu tenho aqui que será, então, 1 vezes 10 ao quadrado, 100 metros. Então, observem aqui, ó, 12 dividido por 12, 1. 10 a menos 6 dividido por 10 a menos 8, o 10 a menos 8 sobe, invertendo o sinal. Então, vai ficar 10 a 8. Repete-se a base, 10, e subtrai expoente. Menos 6 mais 8, 2. Então, 10 ao quadrado, 100. 100 metros. Muito obrigado por assistirem aí. Essa é a segunda parte. Deem um like, quem gostou, alguma observação, alguma dúvida, deixe os comentários e até o próximo.